Muito bom dia. Hoje eu venho a essa tribuna em nome do povo de Franca, mas em especial aqueles que utilizam o transporte público da nossa cidade. E eu quero fazer nesse meu discurso agora um alerta a muitos perigos, muitos riscos que rondam esse edital da nova concessão. Sim, é verdade que o transporte da nossa cidade precisa ser modernizado, remodulado. Temos muitos ônibus quebrando, são linhas que faltam, horários que não são respeitados, a população que se sente também desrespeitada. Mas também é verdade que um contrato, um edital de concessão não vai resolver todos os problemas, principalmente quando existem omissões, quando existe brecha para que esse transporte não funcione da maneira que o cidadão está esperando e que ele precisa. Vamos começar a falar pela má qualidade do serviço e as penalidades brandas que são colocadas. Dentro do contrato, é previsto que hajam penalidades. E essas penalidades, elas têm só lá um valor simbólico até, para quem ainda não leu. Procura para ver a comprovação, a institucionalização de que se uma empresa presta um mau serviço, ela não tem que pagar por isso. E faz aí um verdadeiro incentivo à negligência do transporte na nossa cidade. Tem a revisão tributária, a revisão tarifária aberta com critérios muito frágeis, que fala aí do reequilíbrio financeiro para a empresa não ficar no prejuízo. E aí, esses critérios, eles também não estão muito bem postos, não. Com base neles, eles podem falar que estão tendo prejuízo, retiram linhas, começam a chantagear para ter mais aporte de dinheiro por parte da prefeitura, mais subsídio, ou aumenta a tarifa. E isso tudo baseado em alegações pouco auditáveis. E quem paga a conta disso? É a população. Aí nós temos uma fiscalização cega e sem independência nenhuma. Aí toda a tecnologia prometida de GPS, monitoramento das linhas, dos horários, isso tudo não tem um acompanhamento, a previsão de um acompanhamento em tempo real por parte da prefeitura. A empresa, depois de um mês, ela vai, faz lá o seu relatório, recebe. Se quiser contestar, tem lá 5 dias para fazer análise e contestar. E aí, assim vai como tem sido. A própria empresa, o próprio sistema se fiscaliza. Isso não é fiscalização, isso não é controle, isso é rendição. A gente está vendo o que dá esse tipo de controle. Aí eu falo da participação popular praticamente decorativa, né? Senhores, eu sei que a ouvidoria ela é muito importante, mas ela jamais vai substituir um conselho deliberativo, participação das pessoas, mecanismo de transparência. É importante dar voz, mas que essa voz da população tenha efeito. Não adianta mais só reclamar. A população tem que participar das decisões. Tem um grande risco de comodismo com o dinheiro público, porque a empresa, independente se diminui a demanda, se ela para de oferecer alguns serviços ou diminui a população, ela tem o seu garantido, independente da qualidade, independente da quantidade. E aí, eu fico pensando, né, dinheiro público financiando a ineficiência.
E eu concordo que a empresa tem sim que ter lucro, é uma empresa, mas ela tem que ter lucro em cima da qualidade do serviço prestado e não em cima de subsídio fácil. E o plano B? E se essa empresa falhar ou parar de funcionar, a cidade para? Porque nesse edital não tem um plano de contenção. E a gente não pode entregar um serviço essencial sem um plano robusto. E aí eu também pergunto, e os públicos, e o público mais vulnerável? Lá eles preveem algum tipo de acessibilidade, mas e o verdadeiro comprometimento com as mulheres, com os idosos, com as pessoas de múltipla deficiência, com a juventude das periferias? Porque um transporte não pode se reduzir à lógica do lucro. É um direito essencial, constitucional, que é o direito de ir e vir e ter possibilidades. E por isso tudo, senhor presidente, senhores pares, eu faço aqui um apelo à sensatez, à mobilização popular, que não se assine este contrato sem a participação das pessoas, sem controle social, sem mecanismos de transparência, sem que coloque as pessoas acima de qualquer pressão, de qualquer pressa. Já chegamos até aqui, não precisa atropelar. Vamos fazer direito. Porque a cidade, ela só é justa quando tem ônibus na hora, quando tem um banco limpinho, quando tem motoristas respeitosos e profissionais que são respeitados, quando tem uma tarifa acessível. E isso só vai acontecer quando tiver a participação efetiva das pessoas, da população que utiliza esse serviço. E que essa nova concessão não se torne uma nova frustração para mais 20 anos, para mais 25 anos, que é o que prevê esse futuro contrato. E eu estou aqui para marcar essa posição de que eu estou aqui e eu convido vocês para a gente estar ao lado da população que utiliza o transporte público e não ao lado daqueles que lucram com ela. Uma parte, excelência. Pois não, Gilson. Eu quero cumprimentá-la pelo pronunciamento e dizer que essa Casa de Leis, através da Comissão de Finanças e Orçamento, é que no meu tempo foi curto, não deu para falar nem da audiência pública. Mas dia 12, próxima segunda-feira, às 7 horas, estaremos aqui para fazer uma audiência pública para discutir a questão do transporte coletivo, para tratar do processo citatório e a gente pegar as demandas daqueles que utilizam do transporte. E a gente espera que as pessoas possam participar. E a ideia não é fazer uma audiência para ouvir a explicação do projeto que eles têm. Não, é ouvir as demandas que a população tem para ver o que encaixa no que foi, o que faltou no estudo que eles fizeram. É isso que é a ideia. Isso mesmo, Gilson. Eu reforço, convido toda a população a vir para essa audiência pública dia 12, às 19 horas, aqui nesta casa, para que a gente possa ouvir essas demandas. A gente fez uma reavaliação total desse edital e de todos os seus anexos, né? E assim, e também deixo aqui a minha indignação por essa consulta pública que foi colocada. Não é possível que em pleno 2025 a principal forma deles fazerem isso é através de e-mail, onde você tem que entrar no site da prefeitura, achar onde que está essa consulta, mandar um e-mail pedindo o requerimento, mandar de volta, e poderia ser muito mais simples. Mas eu sei que não é mais simples porque não é de interesse. Pelo contrário, o interesse é que ninguém opine para depois falar, mas ninguém falou nada, né? Mas não chegou. Assim como foram marcadas as audiências públicas pelo Executivo lá na Secretaria de Educação, onde nem ônibus passa à noite. E onde na última audiência tinha no máximo 3, 5 usuários de ônibus. E o resto tudo representante, ou poder público, ou pessoas que estão de alguma forma ali ligadas a quem estava expondo
as alternativas miraculosas. Então fica esse convite, essa luta pelo transporte público é de toda a nossa cidade, não é possível que a gente vai passar mais décadas com um transporte público ruim que faz a falta de acesso das pessoas à cidade. Eu queria um último minuto, só para comentar. Eu sou da área da cultura há muitos anos, né, também, e eu quero falar sobre a produção cultural e a economia que ela movimenta. Os senhores devem ter acompanhado aí o show da Lady Gaga que aconteceu, né, que em uma única noite investiu-se uma média aí de pelo menos 9 milhões, né, chegando de 9 a 16 milhões, e muitas pessoas se rebateram que é muito caro para um show, né? Mas o governo do Rio lucrou em uma noite 600 milhões de reais com o retorno dos impostos e das empresas que investiram para que acontecesse. E o Rio, ele vem dando aí alguns exemplos nessa questão cultural de que a gente pode sim movimentar a economia, e para cidades que falam que tem pouca arrecadação, não tem dinheiro para a cidade, começa a investir em cultura. Porque cada R$1 investido em cultura volta no mínimo R$1,6 em impostos. Então a gente pode, mais uma vez, faço convite aí, teremos a partir dessa semana a feira de turismo, né, também, do turismo do café, que comecem a investir mais em cultura, junto com o turismo, para a gente promover mais autonomia financeira da nossa cidade. Obrigada.